Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec para a segunda parte do nosso trabalho. Estávamos falando na primeira parte do trabalho sobre a vida, a obra do médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. E só lembrando, falávamos no nosso trabalho anterior que Zélio tinha fundado 7 tendas, né? Por ordem da espiritualidade. Não me perguntem, algumas pessoas me perguntaram por que 7, não sei, cabalístico, alguma coisa desse tipo, mas foi 7. Acho que não tem. E ele cumpriu o trabalho dele. Eu acho que o mais importante é cumprir o trabalho, né? O significado do 7 não vai acrescentar, não vai tirar nada. Então, eu acho que a missão foi cumprida, muito bem cumprida, desse fantástico médium que curou muita gente enferma. Um trabalho excepcional. E hoje a gente não vê muito dessas coisas, né? São raros aí os médicos que trabalham nessa linha chamada linha de cura. Mas tem bastante ainda aí, bem respeitados também, né? Eu fiz questão de falar sobre Zélio, porque eu nunca vi ninguém falar sobre ele, nem os umbandistas. Eu sou um umbandista de coração, sou. Tenho muita gratidão pelo que a Umbanda fez por mim. O aprendizado que eu tive na Umbanda. Eu aprendi a saber discernir a coisa de uma maneira muito fácil, com muito carinho, com muito respeito, que me foram passados por grandes entidades. Como é que se deveria se posicionar? Perdão. Com licença, meu amigo, eu derrubei o papel aqui. Como é que se deveria posicionar um médium de Umbanda nos seus trabalhos. Mas vamos lá, a parte de hoje é pequena e talvez eu até faça a terceira parte para fazer nessa terceira parte a leitura de um trabalho. Eu vou dizer qual é agora. Dando seguimento, embora Zélio não tenha conseguido a sua carreira militar, pela qual se preparava, pois a missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião de Umbanda a sua profissão. Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das 7 Encruzilhadas tinha fundado, que foi os 7 templos que eu citei no vídeo passado. Ministros, industriais, militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes, para a cura de enfermos, vendo essas pessoas recuperadas, queriam contribuir dando cheque, dando dinheiro, e o Caboclo imediatamente falou: não, devolva, não aceitamos nada. E era assim que era o trabalho de Zélio, com muita responsabilidade, com muito carinho, de graça. Dai, já viram essa frase? Dai de graça, que de graça recebeste? Era assim o Zélio. Era assim os trabalhos feitos na casa do Zélio. A respeito
do uso do termo espírita em nome de santos católicos nas tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de, naquela época, eu já falei isso, não se poder registrar o nome Umbanda. Então usava-se o nome espírita. Pediu emprestado lá, né, com muito carinho, com muito amor. Vamos usar o nome de vocês aqui, porque aí a polícia não fica aqui dando em cima da gente. Porque naquela época a polícia dava em cima. Se não fosse registrado, dava em cima. Que era que negócio. Quem assinou aqui, vamos ver se está aí, se não está. Era um controle que a polícia, vamos respeitar, porque era assim naquela época. Não tinha outra forma, né? Tem que ser respeitado. O ritual estabelecido pelo caboclo das 7 cruzadas era bem simples. Com cânticos baixos, harmoniosos, vestimenta branca e a proibição de sacrifício de animais. E digo aqui para vocês, na Umbanda, no Caboclo das 7 Encruzilhadas, anunciada pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes, não tinha ritual de animais. Isso é um trabalho que eu não gosto, mas respeito. É feito pelos cultos africanos, que hoje também está quase zero, quase não tem mais isso. Em muitas casas não tem. Eu tenho amigos candomblecistas que dizem que não está tendo mais esse tipo de trabalho. Isso é muito bom, isso é evolução, isso é aprendizado. Mas com o Zélio não tinha. Assim como determinadas nomenclaturas não são da Umbanda. Você vê muita gente falando assim, fui lá na minha casa de Umbanda e falei lá com o pai de santo. Opa, peraí, você foi na casa de Umbanda e falou com o pai de santo? Não, então tu não foi na casa de Umbanda, tu foi numa casa de candomblé, no terreiro de candomblé. Porque no terreiro de Umbanda não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem zelador. Isso não é Umbanda, isso é culto africano, candomblé, nação, como alguns falam também. Com meu carinho, meu respeito a todos os nossos irmãos candomblecistas. Não tem, na Umbanda não tem. Tem guia-chefe de terreiro, que é a entidade chefe da casa, e não pai de santo. Esse termo não é usado na Umbanda raiz, não é usado. Não tem como ligar isso à Umbanda. Cânticos baixos, harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifício. Dispensou os atabaques e as palmas. Na casa que eu tive o prazer de fundar, não tinha também nada disso. E éramos criticados abertos. Por que não tem? Não tinha festa para santo, não tinha nada. No dia que se comemorava o dia de algum santo, a gente simplesmente cantava lá uns 2 ou 3 pontos daquela entidade, em homenagem a ele, agradecia a ele por todo o bem que ele fazia à nossa casa e vamos trabalhar. Nada de festa, não tinha festa. Era igual na casa raiz. Não tinha festa, não tinha tabaco. O cântico era baixo, a roupa era branca, 2 guias, só mais nada. Dispensou capacetes, espadas, cocares, vestimenta de cor, rendas, lamês, não seriam aceitos. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Quem recebeu um caboclo, eu vou dar como exemplo. Tinha a guia branca, que é chamada guia de Oxalá. Oxalá. E a guia da entidade que a pessoa trabalhava. Caboclo, uma guia verde, Ogum, uma guia vermelha, e assim por diante, né? Os banhos de ervas, amacis, como é chamado, a concentração dos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário com base no Evangelho. Tinha um ensinamento doutrinário, sim, nas casas de Zélio.
Na minha tinha até o Livro dos Espíritos, a gente lia. Só que a gente não tinha aquela interpretação que hoje eu tenho, né? Não era estudado em detalhe, era lido somente, mas para a gente ter uma noção. O Evangelho, sim, a gente compreendia ele muito bem. Mas o Livro do Espírito não era a nossa... não fazia parte da gente. Então a gente aprendia algumas coisas, lia algumas coisas. Não era um estudo sequencial, direto. Com bases no Evangelho, constituíram os principais elementos de preparação do médium. Como eu já falei, médium não se desenvolve, médium se educa. Às vezes chega lá o médium novo, recebe as entidades, que sacode, gira, não sei o que lá, e depois com o tempo aquilo vai tudo passando, porque ele vai se educando. Não está fazendo nada mais a não ser educar aquela entidade. Após 55 anos de atividade, frente à tenda Nossa Senhora da Piedade, o primeiro templo umbandista, Zélio entregou a direção dos trabalhos daquela casa para suas filhas Zélia e Zilmeia, continuando ao lado da sua esposa Isabel, médio do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana Pai Antônio, que ficava lá na Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, dedicando a maior parte das horas do seu dia a atendimento a portadores de enfermidades psíquicas e de todos aqueles que o procuravam. E, aqui quase finalizando, em 71, a dona Lília Ribeiro, que era diretora da TULEF, Tenda de Umbanda, Luz, Esperança e Fraternidade, gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que bem espelha a humildade e o alto grau de evolução daquela entidade de muita luz. E ela que cita o que foi gravado. Eu vou fazer isso depois à parte, senão o texto vai ficar muito grande, nós vamos ficar muito tempo aqui. Porque essa página aqui, mais um pedacinho dessa outra aqui, é muita coisa. Eu vou fazer uma gravação só disso aqui. Eu vou chamar até de terceira parte, para todos saberem o que foi que o Caboclo disse nesse bate-papo que ele teve com a dona Lília Ribeiro. Conheci, essa eu conheci. Dona Lília Ribeiro, não sei nem se é encarnada ainda. E lá no finalzinho do trabalho, desse bate-papo, dessa gravação, ele diz assim, isso eu vou falar aqui agora e depois eu repito. Com voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí ele encerra a gravação. Se eu conseguisse até a gravação, eu botaria, se eu conseguir, eu até ponho ela em vez do vídeo, mas se eu não conseguir, eu vou gravar um vídeo só falando sobre essa mensagem que o Caboclo deixou. É um dos poucos documento que a gente tem dele, né? Apesar de essas casas, tudo estava registrado. Tudo que aconteceu lá no dia 15 está registrado. Zélio Fernandino de Moraes dedicou 66 anos de sua vida à Umbanda, tendo retomado ao plano espiritual em 3 de outubro de 1975, com a certeza da missão cumprida. Seu trabalho e as diretrizes traçadas pelo seu Caboclo das Sete Encruzilhadas, continua em ação através das suas filhas Zélia e Zilmeia. Isso aqui foi um texto feito naquela época. Uma das filhas já desencarnou, a outra eu não sei. Que tem em seus corações um grande amor pela Umbanda, a árvore frondosa que está sempre a dar frutos a quem souber merecer e colhê-los. Uma árvore que dá
frutos a quem souber e merecer colhê-los. E eu falo aqui uma frase de uma outra entidade chamada Caboclo Mirim, que diz que Umbanda é coisa séria para gente séria. É como eu falo no final dos meus vídeos, espiritismo sem estudo e sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Eu vi essa frase escrita num templo espírita e eu achei fantástico, eu repito ela até hoje. E é verdade, meus irmãos. E encerrando, diz: o que você vê em mim, diz ele, são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Fui acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Isso aqui é uma resposta que ele dá para aquele médium lá da Federação, quando diz que estava vendo nele uma outra coisa, e não um caboclo índio. Estava vendo a última encarnação dele, que foi como Gabriel Malagrida. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E aqui a gente encerra esse texto que fala da vida, da obra deste fantástico médium Zélio Fernandino de Moraes, o médium que anunciou a chegada da religião de Umbanda no estado do Rio de Janeiro, na Federação Espírita de Niterói, no bairro de Neves. E é isso aí, minha gente. Esse é um grande trabalho, um trabalho que eu estou para fazer há muito tempo, trazer esta homenagem a este médium fantástico, como eu já fiz outros. Eu fiz um de José Arigó, e esse ano vai ter um filme sobre José Arigó, e que eu não vou perder de maneira alguma. Um médium fantástico também. Nossa Senhora, que trabalho, que dedicação. É preciso reconhecer, não somente aquele que diz espírita, mas há médiuns que fizeram grandes trabalhos. Temos que ter conhecimento, não é isso? Como a gente tem, eu pelo menos tenho um orgulho danado de falar que vi lá no museu grandes trabalhos de materialização de Peixotinho. Eu vou fazer uma biografia de Peixotinho pra gente. Que fantástico o trabalho desse médium de materialização. A gente tem que conhecer essas partes também. E entre N coisas, a gente tem uma gama enorme de coisas para aprender que agregam ao espiritismo. Agregam, porque o nosso Deus é um só, o nosso Cristo também é um só. E tudo que envolve o nosso Deus e o nosso Cristo, está todo mundo junto. Com nome diferente, Umbanda, budismo, e catolicismo, e entre outras coisas. Fica aqui, meus irmãos, eu fico até emocionado quando falo de Zélio. Eu acho que ele merece. E meu agradecimento a esse fantástico ser que passou aqui pela nossa terra, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Meu agradecimento a ele e ao Caboclo da Sete Encruzilhada por todo o trabalho que eles fizeram, não para mim, mas para toda essa gama de pessoas que iam naquela época procurar lá em Niterói. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Foi um prazer enorme voltar a fazer vídeo. Em breve teremos algum outro trabalho no canal, hein? Já vou dar aqui um spoiler, como costumam se dizer por aí. O nosso canal nós estamos estudando ainda a maneira, como é que fazer. Nós vamos fazer lives direto no canal, com dia e hora, sempre marcados, sempre divulgado com bastante antecedência, de pessoas que não podem estar nas casas espíritas, de repente por estar muito longe, e a maioria delas vão ser pessoas de fora do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro vamos ter aí algumas, acredito eu, também alguns irmãos aí que estão
distante da gente, nós vamos estarmos fazendo live. Talvez esse ano ainda a gente comece a fazer isso aí. Está dependendo somente de um ponto, de fecharmos com o nosso primeiro convidado. Vai ser um convidado especialíssimo e eu sei que todos vão gostar. E vamos fazer mais esse trabalho. O canal vai estar exercendo mais esse trabalho aí, ok? Fique com Deus. Obrigado pela sua participação. O que eu tenho a dizer, eu não gosto de falar isso, mas eles pedem para me falar, eu vou falar. Deixa aí seu like, seu dislike, manda sua correspondência para o nosso e-mail, que vai aparecer aí, em algum momento vai aparecer um e-mail para vocês. Mandem lá suas sugestões, mandem o que vocês quiserem conversar com a gente. O canal está aberto para todos, tá ok? E agora apoiando em tudo que o canal fizer agora, estará apoiando a Fraternidade Sem Fronteiras. Isso já está fechado. Vocês vão ver imagens falando sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vou estar em alguns momentos com a camisa do Fraternidade Sem Fronteiras, que eu tenho aí já 3. Tenho a minha caneca, tenho um adesivo no meu carro, tá tudo lá. Eu apoio, eu sou um contribuinte da Fraternidade Sem Fronteiras e vocês vão passar a conhecer também, através do canal Estudar Kardec, esse trabalho maravilhoso. fraternidadesemfronteira.org. Entra lá, ajuda se você puder, ok? Fiquem com Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração e não se esqueçam, Espiritismo sem estudo, Espiritismo sem Kardec é Espiritismo sem qualidade. Fui! Forte abraço! Em 2022, vamos nos abraçar outra vez. Sentir a energia do sonho em comum e fortalecer a obra humanitária em nossos corações. 5º Encontro Fraternidade Sem Fronteiras. Todos juntos por um mundo melhor. Rossandro Klinger, Arthur Valadares, Irmã Aila Pinheiro, Pastor Enéas, Simão Pedro, Andrei Moreira, Haroldo Dutra Dias e o fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura. Realização de diálogo interreligioso, apresentação dos projetos humanitários da FSF e a participação de pessoas acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil e na África. Apresentações musicais: Elizabeth Lacerda, Evandro Oliva, Banda Sou da Paz, a Natasha Mequena e Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda. 5º Encontro Fraternidade Sem Fronteiras. Dias 11, 12 e 13 de novembro em Uberlândia, Minas Gerais. Inscreva-se. encontro.fraternidadesemfronteiras.org.br. E vamos juntos servir com amor e propósito.